Essa é a nossa videoaula da unidade 1, tá? De Química Inorgânica 2. Eu sou João Figueiredo. Vamos dar continuidade ao nosso componente curricular, tá? A unidade 2 versa sobre os elementos de transição. E essa videoaula é referida à parte 2, tá? A parte 1 se refere ao material em PDF, que vocês já tiveram acesso lá na plataforma, no AVA, tá? E na parte 1, que contempla a parte 1? Uma parte introdutória sobre a química inorgânica 2, especialmente, né, a química dos elementos de transição, mostrando a sua importância, mostrando os impactos da química inorgânica, né, 2, especialmente a química dos elementos de transição, sobre a tecnologia, sobre a indústria, sobre a economia, e, obviamente, sobre a sociedade, tá? Então, esse material, né, com esse conteúdo está lá no AVA, que é um arquivo em PDF. Também, na parte 1, contempla, né, alguns aspectos sobre a ocorrência dos elementos de transição, seus compostos e como esses elementos e seus metais são preparados a partir, né, dos seus compostos. Tudo bem? Bom, eu espero que vocês tenham lido esse material é muito bom e é uma base para a gente desenvolver essa parte 2, né, na videoaula que inicia agora. Então, vamos lá. Nessa aula, né, eu vou trabalhar com vocês a parte de propriedades gerais dos elementos de transição, algumas propriedades físicas, as mais importantes, tá? Os estágios de oxidação, as propriedades magnéticas, basicamente para magnetismo e diamagnetismo, tá? A cor, né, conferida pelos íons e compostos de elementos de transição, a configuração eletrônica dos íons, tá? E algumas propriedades químicas importantes. Tranquilo? Então, vamos lá. Bom, propriedades gerais, né? Ah, os elementos de transição, só pegar aqui a canetinha, só um instantinho, e caneta. Tá. Os elementos de transição, né, que compõem a química inorgânica 2, envolve tanto os elementos de transição interna quanto externa, tá? Externa, basicamente, é o bloco D, e interna é o bloco L. E esses elementos, eles possuem propriedades típicas dos metais, tá? Por que propriedades típicas dos metais, né? Por que eles são chamados de elementos ou metais de transição? Porque eles estão em transição entre os metais muito reativos do bloco S, alcalinos e alcalinos terrosos, e os não metais, né, do bloco P. Então, esse é o primeiro critério que a gente usa para fazer a classificação e chamar esses elementos de elementos de transição. Tá? É a reatividade. É uma reatividade transitória entre os metais do bloco S e os não metais do bloco P. Mas eles guardam, né, propriedades típicas dos metais, como, por exemplo, condutividade elétrica, tá? Maleabilidade, dutibilidade, né? Propriedades mecânicas, de modo geral, propriedades eletrônicas, propriedades elétricas, propriedades magnéticas. Agora, lógico, a reatividade é intermediária. Tudo bem? Bom, por serem metais, né, eles não reagem, obviamente, com os metais do grupo 1 e 2, que são os alcalinos e alcalinos terrosos. Então, metal com metal, eles não vão reagir, tá? Isso aí é compreensível, tá? Além disso, eles possuem altos pontos de fusão e ebulição, tudo bem? Alta densidade e são duros e sólidos nas condições ambientais, com exceção do mercúrio, né, que é um metal de transição que está aqui no grupo 12, tá? Então, altos pontos de fusão, então, esses metais, eles são um pouco mais difíceis de serem trabalhados, né, na preparação de peças, você precisa ter um aquecimento maior, né, e altos pontos de fusão. Além disso, eles são de alta densidade, né? O empacotamento atômico e das células unitárias desses elementos, desses metais, né, faz com que eles tenham uma alta relação massa-volume
isso confere uma alta densidade, por exemplo, né? Aqui nós temos os metais mais densos, que é, por exemplo, o ósmio e o irídio, né? São os metais mais densos, tá? Bom, esses metais possuem de 1 a 2 elétrons na camada de valência, que é a camada mais externa, tá? Mas eles possuem múltiplos estados de oxidação. Então, vocês poderiam trazer aquela ideia de camada de valência, né? E dizer, professor, mas se ele tem de 1 a 2 elétrons da camada de valência, não seria só um ou dois estados de oxidação, né? Mais um e mais dois? Não. Eles têm um ou dois elétrons de valência, mas os estados de oxidação são múltiplos, são vários, por conta dos elétrons do subnível D, né? Que é a característica mais comum, né? Que a gente tem aqui dos metais de transição. Subnível D e subnível F, né? Considerando o de transição interna, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui a distribuição eletrônica do escândio, por exemplo, deixa eu pegar aqui a canetinha, escândio, né? O escândio, né? Que é aqui o primeiro metal, né? Do bloco de transição, tá? O escândio, ele tem número atômico 21, tá? Vamos lá. Se ele tem número atômico 21, qual a distribuição eletrônica fundamental, né, desse elemento químico? Então, é 1s2, tá? 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, tá? O que mais? 4s2 e 3d1. Só revisando, né, a camada de valência é o nível mais externo, ou o maior nível. O nível é esse número que vem aqui, ó, que antecede, né, o subnível, que é a letra. Então, o maior nível que nós temos nessa distribuição eletrônica do escândio é o nível 4. Nível 4, tá? Então, aqui é a camada de valência. Então, o escândio, por exemplo, ele tem no nível 4, subnível S, um orbital, tá? E nesse orbital nós temos quantos elétrons? 2 elétrons. Tudo bem? Então o escândio tem 2 elétrons de valência, tá? Só que o escândio, ele pode formar, né? Ele tem 2 elétrons de valência, mas ele tem um elétron D. E ele pode perder tanto 2 elétrons de valência como esse elétron D, formando assim um estado de oxidação que a gente chama de 3+. Então, apesar de ter só 2 elétrons de valência, o escândio, ele tem mais de um estado de oxidação, tá? Vamos fazer também um exemplo aqui, por exemplo, do cromo. O cromo, pegar aqui o rascunho. O cromo, número atômico 24, certo? Eu vou fazer a distribuição contraída, dizendo que o cromo, né, ele tem aqui, né, distribuição contraída, ele é 4s1, 3d5. Beleza? 4s1, 3d5. Por que o cromo é 4s1, 3d5? Vejam bem, ele tem aqui um elétron de valência no nível mais externo, que é o 4, tá? Então, esse orbital, ele está com um elétron de valência, mas ele tem 5 elétrons D aqui, ó, tá? Então, apesar de ter um elétron na camada de valência, ele pode ter outros estados de oxidação, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Tudo bem? Então, só revisando aqui, né? Esses elementos de transição, eles podem apresentar um ou dois elétrons de valência, tá? Considerando aqui, né, a primeira linha de transição, que é essa linha do período 4, que são os metais 3D, nós temos como, com um elétron de valência, o cromo, vamos estudar mais na frente, tá? O cromo e também o cobalto não, cromo
o cobre, cromo e cobre, tá? O CC, eles têm uma eletrovalência, tá? O cromo e o cobre. O cobre, número atômico 29, fazendo a distribuição dele, né, a distribuição contraída, ele vai ser 4s1, 3d10. Tranquilo? Então, vejam bem, o cobre tem um elétron de valência, que é na última camada, mas ele tem 10 elétrons D. Então, ele pode fazer só uma ligação, né, mais um, ou outros estados de oxidação, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, tá? Então, só para explicar isso aqui para vocês. Bom, esses elementos, como eles apresentam orbitais D, e as transições eletrônicas nos orbitais D, durante a formação de uma ligação química para a montagem de um composto, né? Essas transições eletrônicas emitem energia na frequência do ultravioleta visível. Então, a transição eletrônica, tá, que ocorre nos orbitais do subnível D, na formação dos compostos, né, tem uma frequência dentro do comprimento do ultravioleta visível. Por isso que, quando a gente forma um composto, né, a partir de um elemento de transição, principalmente esse da série D, né, do bloco D, vamos trazer o caso particular do 3D, que vai do escândio até o cobre, porque o zinco já não entra. Vou explicar um pouquinho mais à frente, tá? A formação desses compostos, né, ela gera uma substância colorida, tá? Essa substância colorida, né, seja em solução, por exemplo, é por conta da transição eletrônica dentro dos orbitais dele. Como esses orbitais, né, a diferença de energia dentro dos elétrons, dentro dos 5 orbitais dele, tá? São diferenças muito próximas, né? Então, as transições, a frequência de transição é dentro do comprimento visível. Por exemplo, compostos de vanádio, né? O vanádio, ele sai de um azul bem escuro, quando ele perde 2 elétrons, vanádio 2+, até um amarelo clarinho, quando ele chega em vanádio 4+, até ficar incolor, tá? Isso é um efeito da diferença de estado de oxidação durante a formação do composto. Isso acontece, né? Isso acontece porque as transições eletrônicas nos orbitais D conferem essa característica à formação dos compostos. Essa é uma característica muito particular da química inorgânica, especialmente da química inorgânica 2, dos elementos de transição, né? Que a gente não vê isso, por exemplo, na inorgânica 1. Tá? Quando se forma um composto a partir, por exemplo, do metal alcalino com um não metal, geralmente eles são incolores. E muito menos ainda na química orgânica, né? Os compostos orgânicos, na sua grande maioria, eles são compostos incolores, porque não tem transição eletrônica dentro do comprimento de onda ou da frequência do ultravioleta visível, tá? Bom, além disso, né, para finalizar aqui propriedades gerais, esses compostos, eles apresentam propriedades magnéticas, como, por exemplo, o paramagnetismo, tá? Paramagnetismo e o diamagnetismo. Paramagnetismo é quando nos orbitais D eu tenho pelo menos um elétron desemparelhado, tá? E diamagnetismo é quando nos orbitais D todos os elétrons são emparelhados. Então, vamos aqui, tá? Vamos ver como é que isso acontece. Orbitais D. O subnível D, ele apresenta quantos orbitais? 5 orbitais, tá? Tudo bem, isso aí. Então, 1, 2, 3, 4, 5, né? Subnível D, 5 orbitais. Tudo bem? Se no subnível D, né, eu tiver uma configuração dessa forma, um elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons, 5 elétrons. Por exemplo, aqui os elétrons eles estão desemparelhados. Vou adiante. 6 elétrons continuam desemparelhados. 7 elétrons continuam desemparelhados. 8, 9. Tem aqui, ó, tem pelo menos um desemparelhado. Agora vejam bem,
no subnível D, né? Com seus 5 orbitais, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tiver uma distribuição aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Vejam bem, cada orbital, ele comporta 2 elétrons, tá? Vejam que os 5 orbitais, todos eles têm, cada um, 2 elétrons. E esses elétrons, eles estão emparelhados, não tem nenhum elétron desemparelhado, tá? Então, nessa primeira situação aqui, ó, onde tem pelo menos um desemparelhado, eu tenho um composto chamado para magnético, tá? Nesse segundo caso, eu tenho um composto diamagnético, ok? Então, por exemplo, esse primeiro caso aqui seria um exemplo de um D9, e aqui é um exemplo de um D10. Dentro da série 3D, um metal que é D10 é o zinco. O zinco, ele é 4S2, 3D10. Então, no estado fundamental, como metal, o zinco, ele é diamagnético, tá? Tranquilo? Vamos ver aqui um que não seja, vamos fazer um que seja ah, D, D9. D9 para magnético a gente não tem D9, né? Porque eles estão contraídos. Mas vamos fazer um D8. Só pegar aqui uma borrachinha, tirar esse elétron, tá? Caneta, tá. D8, 4s2, 3d8, né? Aqui é um D8, gente, ó. Vamos contar os elétrons? 2, 4, 6, 7, 8, tá? Com 2 desemparelhados. Então, ele é paramagnético. Quem é que é D8 na tabela? O cobre. Cobre, tá aqui, ó. O cobre não. D8 é o níquel. 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 Pegar aqui a borrachinha. Borracha. Níquel. Canetinha. Ni. Número atômico 28, certo? Níquel. A distribuição contraída dele é 4s2, 3d8, tá? Tranquilo? Então, o níquel, que tem essa distribuição, ele é paramagnético. Professor, do ponto de vista prático, quais os efeitos sendo paramagnético e diamagnético? Vejam bem, o paramagnético, né? Paramagnético, como ele tem pelo menos um elétron desemparelhado, tá? Ele sofre interferência de um campo magnético, certo? Tranquilo? Se ele sofre interferência do campo magnético, se você tem uma solução, você quer analisar, eu quero ver se o níquel que está nessa solução, formando um complexo de níquel, ele é diamagnético ou paramagnético. Se você faz uma análise, né, dessa solução com uma técnica chamada de EPR, que é ressonância paramagnética, e ela tem um sinal, então aquele níquel ele é paramagnético. Mas digamos que todos os elétrons estejam emparelhados, né? Você faz a análise por EPR e não dá nenhum sinal. Aí você tem que analisar por outro técnico chamado ressonância magnética nuclear. Aí ele dá um sinal, aí você diz, esse níquel, como ele deu sinal na ressonância magnética nuclear, então ele é diamagnético, tá? Então, recapitulando, diamagnético, todos os elétrons dos orbitais dele estão emparelhados. Paramagnético, tem pelo menos um elétrico desemparelhado. Esse não sofre interferência do campo magnético, né, o diamagnético, e o para sofre interferência do campo magnético. Tudo bem? Bom, um detalhe importante, tá? De acordo com o IUPAC, né, só é metal de transição
aqueles, né, elementos que têm orbital D, né, semi-preenchido. Então, por exemplo, o zinco, ele não é considerado, de acordo com a UPAC, um metal de transição, porque ele é D10. O subnível D do zinco é completamente preenchido, tá? Tranquilo? Outros elementos aqui, os outros elementos do grupo do zinco também têm essa característica, né? O cádmio e o mercúrio. Eles todos são com camada fechada, né? Com a camada todo, o subnível todo preenchido. Então, em teoria, eles não seriam classificados como, né, elementos metais de transição, tá? Então, vamos lá. Bom, algumas propriedades físicas importantes, né, que vocês precisam saber, né? Essas propriedades físicas, né, dos metais de transição, geralmente estão relacionadas com dois aspectos muito importantes que a gente tem que saber na química, que é a distribuição eletrônica, né, tá? E o tipo de ligação química que ele forma. No caso aqui, a ligação típica é a ligação metálica, tá? Então, por exemplo, o titânio, né, é um elemento químico de alta resistência, tá? E ele é leve, por isso que ele é muito importante para aplicações biométricas, né? Você precisa ter uma combinação de duas características importantes, né? Ser um material leve, né? Para que não deixe um material biométrico muito pesado, né? Para utilização como uma prótese, um pino e etc. E ele tem que ser resistente o suficiente, além de outras características necessárias, como biocompatibilidade e etc. Então, o titânio, né? Devido à natureza da composição eletrônica, da estrutura eletrônica, né? E do tipo de ligação formada, que é a ligação metálica, ele apresenta essas duas características que são muito importantes para aplicações biomédicas, tá? Ferro, cromo, manganês e molibdênio são extremamente importantes na fabricação de ligas com carbono, né? Que é o aço, tá? Então, são elementos que conseguem ser, apresentam características muito parecidas, né? Como o raio, própria densidade, né? E esses elementos eles conseguem ser empacotados dentro de um material, um sólido, de modo a melhorar as características do aço, né? Como a resistência mecânica e etc. Tá? O cobre é um excelente condutor elétrico, né? Muito conhecido nosso, né? Os metais como ouro e platina são maleáveis, e aqui a gente tem uma característica muito importante, muito conhecida, né? Que é a estabilidade química desses elementos, né? Os elétrons de valência do ouro e da platina, que já são elétrons F, né? Eles sofrem muita interferência do núcleo por conta do baixo efeito blindagem, né? De elétrons D e F. E esse baixo efeito blindagem, né, gera uma alta atração elétron-valência núcleo, de modo que esses elétrons ficam muito atraídos pelo núcleo e tem uma baixa reatividade, um baixo poder de soltar o átomo para fazer uma ligação química. Diz que esses elementos, como platina, ouro e etc., são extremamente estáveis, né, e considerados metais, né, nobres, tá? E aqui eu tenho os metais mais densos, né, que a gente conhece, que é o ósmio e o irídio, né, são muito densos por conta dessa característica do empacotamento atômico, né, e o baixo raio que esses elementos apresentam por unidade de massa, tá? Bom, isso aqui é de acordo com a natureza da ligação metálica, mas também tem algumas propriedades físicas, né, que estão relacionadas com o número de elétrons na banda de valência ou na camada de valência. Por exemplo, o aumento do ponto de fusão quando aumenta o número de elétrons até o manganês. Se a gente pegar ali, por exemplo, do escândio, né, até o manganês, né, na ordem, né, é escândio, titânio, vanádio, cromo e manganês. Tá? Quando a gente anda, né, da esquerda para a direita, do escândio ao manganês, aumenta o número atômico, obviamente, aumenta o número de elétrons, tá? Tranquilo? E aumenta o ponto de fusão. Então, quem tem o maior ponto de fusão? Escândio ou manganês? Manganês, tá? Bom, também, né, relacionado ao número de elétrons, tem a densidade. A densidade depende também do número de elétrons, mas também depende de outros fatores, como, por exemplo,
o baixo volume, né, relacionado com o alto empacotamento do átomo, tá? Tranquilo? Então vamos lá. Bom, com relação ao estado de oxidação, tá? O comportamento em termos de oxidação dos metais de transição é muito parecido para todos, para o bloco D e para o bloco E, tá? Eu trouxe para vocês, né, o bloco D, a primeira linha do bloco D, que é o bloco que a gente chama do 3D, tá? O 3D está no período 4 da tabela periódica. Só voltar aqui a tabelinha para vocês olharem. Olha só. Aqui, ó, nós temos o período 4, que vai depois do cálcio, né? Potássio, cálcio, aí vem escândio, titânio, até o zinco. Essa primeira linha de transição é chamada linha 3D, tá? Bom, na 3D, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos, tá? Vai do 3 ao 12, tá? Bom, do 3 ao 12, nós temos do escândio ao zinco. O escândio, olha, preste atenção aqui. O escândio, ele é S2D1 ou D1S2, tá? O somatório desse elétron D e o elétron S é exatamente o número do grupo, certo? D1S2, D2S2, D3S2, 3 mais 2, 5, né? 5 mais 1, desculpa aqui, deixa eu apagar. Aqui 6, tá? 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Professor, mas de onde vem, né? De onde vem esses estados de oxidação? Vejam bem, o escândio, ele é tipicamente 3+, tá? O escândio é tipicamente 3+. O que quer dizer que é 3+? Ele perde 3 elétrons para formar um composto e adquirir a estabilidade. A distribuição eletrônica do escândio, que eu fiz aqui atrás, está aqui, ó. Vou só dar uma arrumada nela. Tá aqui. Tá bonitinha, né? Vou ver se eu consigo dar uma arrumada aqui. Tá. Eu faço. Só colocar aqui novamente. Tá. Aqui eu tenho o escândio número atômico 21, certo? Fazendo a distribuição, o que é que a gente tem aqui no final? 4s2, 3d1. Ou o contrário, 3d1, 4s2, tá? Então, o escândio ele tem 2 elétrons de valência e 1 elétron D. As energias entre o orbital, o subnível S e D do escândio são muito próximas. Então, o escândio, geralmente, ele perde, geralmente não, sempre ele perde os 3 elétrons. Então, os compostos de escândio, geralmente, eles são 3+, tá? A gente não encontra escândio mais, nem 2+, né? São 3+. O titânio a gente já tem 2+, 3+, e 4+, ó. São 3 estados de oxidação diferentes, tá? O vanádio, nós temos do 1 até o 5. O cromo, do 1 até o 6. O manganês, do 1 até o 7. Vejam que do escândio ao manganês, nós temos uma crescente, né, no estado de oxidação. E deles, quem tem o maior estado de oxidação é o manganês, que coincide, inclusive, com o estado de oxidação referente ao número do grupo. Manganês, grupo 7, tem 7 estados de oxidação. Vai do +1, tá? Ou 1+, até o 7+, tá? O mesmo acontece aqui com o cromo. Vai do 1+, até o 6+, tá? Tranquilo? Por conta de efeito de tamanho de raio, né, aumento do número atômico, mudança do efeito de blindagem, do manganês até o zinco, essa capacidade ela vai caindo, ó. Vai invertendo. O ferro vai até 6+, o cobalto vai até 4+, o níquel 4+, o cobre 2+, e o zinco 2+, tá?
Bom, professor, de onde saem esses elétrons? No caso aqui do escândio, olha só, sai um elétron de valência e o elétron D, né? Então, ele fica 3 mais. Tudo bem? No caso do titânio, ele pode perder, primeiro, os 2 elétrons de valência, depois ele vai perdendo, na sequência, os elétrons dele. Se ele perde um elétron dele, fica 3 mais, se ele perde 2 elétrons dele, fica 4 mais. Tá? O vanádio, ele pode perder um elétron de valência, né? Aqui, ó, 2 elétrons de valência, tá? Aí, os 2 de valência mais um D, até todos, que é o mais 5. A mesma coisa com o cromo. Perde um de valência, 5D. O mesmo acontece com o manganês. Perde 2 de valência até o 5D, tá? E depois vai invertendo, tá? Por conta de razões de atração núcleo, elétrons de valência e elétrons D. Tranquilo? Tá, então vamos lá. Um dos impactos que o estado de oxidação tem sobre a formação dos compostos, sobre as propriedades dos elementos de transição, tá? Nas propriedades magnéticas, né? Se ele vai ser paramagnético ou diamagnético. Como eu falei para vocês, para ser paramagnético, tem que ter pelo menos um elétron desemparelhado. E o contrário é verdadeiro. Para ser diamagnético, todos precisam ser emparelhados. Então, vejam bem. Aqui, ó, eu tenho os íons nessa primeira coluna, a configuração eletrônica desse íon, tá? O número de elétrons desemparelhados e uma medida magnética que nós chamamos de momento magnético, que é para saber, através desse número, dessa medida, se aquele íon formando um composto em solução, ele é diamagnético ou paramagnético, tá? Só revisando. Paramagnético tem elétrons desemparelhados, tá? E diamagnético, os elétrons são todos emparelhados, tá? Tranquilo? Os elétrons dele. Então, vamos analisar aqui algumas situações. Aqui eu tenho escândio 3+, ó. Tá? Se o escândio é 3+, e a distribuição eletrônica dele... Qual a distribuição eletrônica do escândio? Não é essa, ó. 4, S2, 3, D1, tá? Se ele está 3+, é porque ele perdeu 3 elétrons. De onde foram esses elétrons? Os 2 elétrons do S e um elétron do D. Se ele perdeu tudo aqui, então ele vai ficar 3D0. Se ele é 3D0, ele não tem nenhum elétron D. Então, não tem elétron D desemparelhado. Está 0 aqui, ó. De modo que o momento magnético foi 0. Isso quer dizer que o escândio 3+, ele é diamagnético ou paramagnético? Diamagnético, tá? Tranquilo? Tá. Agora vamos analisar aqui o titânio. Titânio 3+. O titânio vem logo depois, dentro da 7D, vem logo depois do escândio. Então, o titânio, a distribuição final dele é 4S2, podem acompanhar aí no caderno, tá? 3D, ok? 3D2. É isso? Se o titânio tem um elétron a mais do que o escândio, então ele vem depois do escândio, ele é 4S2, 3D2. Como o titânio aqui, ó, ele está 3+, então quer dizer que ele perdeu 3 elétrons. De onde? Os 2 elétrons da camada de valência, do S, e um elétron D.
Se ele perdeu só um D, então ele fica como? 3D1. Isso aí, né? Se ele é 3D1, ele tem quantos elétrons no D? Ele tem só um elétron D. Um elétron sozinho, obviamente ele vai ficar desemparelhado. Se ele é desemparelhado, o momento magnético é diferente de zero. Logo, ele vai ser paramagnético. Tá? E assim sucessivamente. Vocês precisam analisar como é que fica o subnível D, se ele está completamente preenchido ou zero, ou se esses elétrons estão ou não desemparelhados, e analisar o momento magnético para classificar em paramagnético e diamagnético. Tá? Bom, então veja que o titânio 3+, ele é paramagnético. O titânio 2+, tem dois elétrons desemparelhados. Momento magnético diferente de zero, paramagnético. Agora vamos fazer aqui um exemplo. Titânio 4+. Tá? Vou fazer rapidinho com vocês. O titânio, no estado fundamental, ele é 4s2, 3d2. Isso aqui é a distribuição eletrônica do titânio no estado fundamental. Agora vamos fazer do titânio 4+. O titânio 4+, ele perdeu esses dois elétrons aqui do S e perdeu os dois elétrons do D. Logo, ele vai ficar 3D0. Se ele é D0, não tem nenhum elétron no orbital D, ou seja, não há nenhum elétron desemparelhado. Logo, esse titânio 4+, ele é diamagnético. Ok? Então, perceba a diferença entre titânio 3+, titânio 2+, e o titânio 4+. Por conta da diferença do estado de oxidação, ele saiu de paramagnético para diamagnético. E isso, professor, tem um efeito significativo nas aplicações desses compostos de titânio ou de qualquer outro elemento químico que tenha a capacidade de ter múltiplos estados de oxidação, tá? Bom, e aí o que eu quero com vocês? Né? Em casa, né, depois da nossa aula, eu quero que vocês façam do vanádio 5+, cromo 6+, manganês 7+, cobre mais, né? Faça a distribuição e vejam, né? Classifiquem em paramagnético e diamagnético. Tá? Tudo bem? Então vamos lá. Agora sobre as cores, né? Eu falei que a química inorgânica 2 dos elementos de transição e seus compostos são a química das cores. E essa química das cores, né, ela é conferida e está associada, né, à transição eletrônica nos orbitais D. Sempre que um elétron ele sai de um orbital D para outro, ele absorve uma quantidade de energia e emite uma quantidade de energia. A energia emitida nessa transição eletrônica, ela está dentro de uma frequência, de um comprimento de onda. E esse comprimento de onda é nessa região aqui, ó, de 700 a 420, que é do ultravioleta ao visível, tá? E essas transições, para conferir cor a esses compostos, só ocorre do titânio até o cobre. O zinco não entra, é branco, ó. Por quê? Porque ele é camada preenchida, 3D, ó. O dele está completamente preenchido. O escândio, quando ele perde 3 elétrons, ele também fica D0. Então, os compostos de escândio são incolores, tá? Agora, do titânio até o cobre, olha aqui, ó, uma diversidade de cores. Inclusive, para cada elemento, dependendo do estado de oxidação, a cor também varia. Um exemplo clássico é o vanádio. Se você tiver um composto de vanádio 2, ele é um azul bem intenso. À medida que o estado de oxidação vai aumentando, de 2 para 3, para 4, para 5, essa cor vai diminuindo, até chegar a um amarelo bem clarinho, tá?
Então, o efeito do estado de oxidação devido à transição dos elétrons dentro do orbital D. Tranquilo? Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, não sei se vocês lembram, mas lá no início eu falei que o escândio, né? O estado de oxidação mais comum para o escândio é o 3+. Na verdade, não existe composto de escândio mais, tá? Escândio, tá aqui, ó. Não tem escândio, não existe na natureza +1, nem escândio 2+. Não tem, tá? A gente não encontra isso aqui na natureza. O que a gente encontra, professor? Composto de escândio 3+. Apesar do escândio ele ser assim, ó, número atômico 21, né? Como é que eu sei que é número atômico 21? Porque ele vem depois do cálcio, que é 20, né? E o escândio ele é 4s2, 3d1. Professor, ele não pode perder só os 2 elétrons de valência? Aí, nesse caso, seria escândio 2+. Ele pode até perder, mas o composto formado é muito estável. E rapidinho vai perder esse outro elétron de valência, esse outro elétron aqui do orbital dele, do subnível dele. Por que isso acontece no caso do escândio? Vejam bem, ó. Aqui eu tenho um diagrama de energia, né, que varia com o número atômico, Z, tá? E para o escândio, olha só, aqui está o escândio, ó. A energia do orbital do 4s2 é muito próxima do 3d1. Muito próximo. Então, geralmente, na formação de uma ligação química, vão embora logo os 3 elétrons. Que as energias desses dois, né, níveis e subníveis são muito próximas, tá? Muito próximas. Essa é a razão, né, pela qual nós não temos compostos estáveis, né, de escândio +1 e escândio +2, tá? Bom, um outro... Professor, mas a gente tem compostos, né? No caso do potássio, que a gente viu lá atrás, do cálcio, né? O cálcio é 20, ó, né? O cálcio é número atômico 20. O que a gente tem aqui no cálcio? Camada de valência, 4s2. O 3D do cálcio é 0, não tem elétrons, ele não tem elétron D. Logo, né, o cálcio ele é 2+. Ele consegue perder só os 2 elétrons de valência, porque ele não tem elétron D, tá? O mesmo acontece com... E vejam bem, ó, o azulzinho aqui, ó, essa linha azul, que é do 4s para o cálcio, é de menor energia do que o D. Lógico, se é de menor energia, vai perder o 4s. Tá? Tranquilo? Então vamos lá. Bom, propriedades químicas, né? Vamos andar um pouquinho mais rápido agora, né? Para a gente não atrasar muito, né, a nossa videoaula. Em relação aos estados de oxidação ao longo das séries. Para a gente saber exatamente o estado de oxidação de cada um desses elementos, né, é só olhar o nível, que eu chamei aqui de N, né, e o número do grupo. Tudo bem? Então, por exemplo, no caso do escândio, o escândio, ele está, ele está, ele está no nível ou período 4, então N igual a 4, certo? Tudo bem? E ele está no grupo 3. No grupo 3. Tá? Então, professor, como é que a gente sabe, assim, de forma bem rápida, qual a configuração contraída do escândio? Escândio, tá? É NS2. Quem é o N do escândio? 4. 4S2, tá? N-1, fazer aqui embaixo, tá?
N menos 1 D elevado a x. Quem é o x? É o número do grupo menos 2. Então, 3 menos 2. De modo que o escândio vai ter, ó, né? Finalizando aqui embaixo. 4S2, N menos 1. N não é 4? 4 menos 1, 3. D elevado a 3 menos 2, 1. Então, o escândio é 4S2, 3D1. Tá? E aí vocês podem fazer em casa, treinar com os demais, usando essa informação. A configuração eletrônica padrão dos elementos no estado fundamental é NS2, N-1, 3dx. N é o nível, ou o período, ó, período, tá? E o x é o número do grupo menos 2 unidades. Por que 2 unidades? Porque já tem 2 aqui, ó, tá? Fazendo aqui de cabeça o titânio. Titânio é 4S2, 3D, 4 menos 2, 3D2. Então, titânio, de cabeça, 4S2, 3D, né? 4, número do grupo, menos 2, 2. Ok? Então, se vocês souberem o período em que o elemento está e o grupo, e sabendo que ele é de transição, dá para saber exatamente a camada de valência, né, e o nível dele, tá? O subnível dele. Tranquilo? Bom, o que é que a gente pode avaliar com relação às características, né, e as similaridades dentro das propriedades relacionadas ao estado de oxidação? Podemos ver similaridades em estado de oxidação mais elevados e em estado de oxidação intermediário, tá? Tem um diagrama chamado diagrama de Frost, que é o diagrama que nos mostra, em termos de número de oxidação e nível de energia, né, como é que esse estado de oxidação ele se comporta, tá? De modo que, né, os estados de oxidação mais elevados, né, como é que a gente consegue observar? O número de oxidação do grupo de um elemento é o número de oxidação do seu grupo, né? Até o manganês, tá? Nós temos os estados de oxidação mais elevados que correspondem ao próprio número do grupo, tá? Escândio está no grupo 3, número de oxidação mais elevado, 3, 3 mais. Titânio, grupo 4, estado de oxidação mais elevado, 4 mais. E assim sucessivamente até o manganês, tá? Essa regra só vale até o manganês. Depois vai decrescendo, ó, tá? Do grupo 8, que é o ferro, até o 11, né, que é o cobre, o estado de oxidação não é alcançado, né? O estado de oxidação do grupo não é alcançado, tá? Uma consequência disso é o aumento da energia de ionização. Então, a partir do manganês, a energia de oxidação desses elementos, ele vai aumentando, tá? E, obviamente, o caráter nobre. A pouca reatividade deles também vai aumentando, tá? Com relação ao estado de oxidação 2+, os íons 2+, em solução aquosa, né? Mais especificamente os complexos, né? Que a gente vai estudar ainda, os octaédricos, do tipo M, H2O6, 2+, tem um importante papel na química dos metais da série 3D. A gente vai estudar isso aqui nas próximas aulas, tá? Então, esse estado de oxidação 2+, para quem tem ele aqui, é muito importante na formação de complexos, que a gente chama de complexos octaédricos, tá? Guardem essa informação, tá? Diversos íons coloridos, né? Como resultado da transição, que eu já falei para vocês, da transição DD, né? No orbital D, dentro da região do ultravioleta visível, né? Como, por exemplo, cromo 2+, o ferro 2+, cobalto 2+, níquel 2+, né? E o cobre, né, é uma consequência do estado de oxidação 2+.
cromo 2+ é azul, o ferro 2+ é verde, né? Os compostos de íons, cobalto 2+ é rosa, né? O níquel 2+ é verde, cobre 2+ é azul. Então, essa é uma consequência da transição eletrônica desses dois elétrons dentro do orbital ou do subnível D, dos orbitais do subnível D, tá? O estado de oxidação 2+, né, é o estado de oxidação cada vez mais comum da esquerda para a direita dentro da série. Então, vocês percebem aqui, ó, que da esquerda para a direita, né, o escândio ao zinco é o mais comum, de existir, com exceção ali, claro, do escândio que não tem compostos estáveis para o escândio, tá? Mas ele é o mais comum da esquerda para a direita. O escândio 2+, como eu falei, é desconhecido, né? E o titânio 2+, né, a preparação dele é muito difícil, né? Tem que ter técnicas e métodos especiais para isso. A mesma coisa acontece com compostos, né, de vanádio 2+ e cromo 2+, que eles são instáveis, tá? O que é um composto instável? Que ele reage com facilidade. Por exemplo, se você tiver um composto de vanádio 2+, na presença de oxigênio, ele vai se transformar em vanádio 3+, 4+, 5+, e etc. Tá? Tranquilo? Bom, e para finalizar aqui, né, estado de oxidação 3+. O 3+ é o estado de oxidação mais comum para os elementos da esquerda para a direita, sendo um exemplo o único estado de oxidação conhecido do escânio. Tá? Então, é o mais comum. Tá? Titânio, vanádio, cromo apresentam grande variedade de compostos no estado de oxidação 3+. O aumento da energia de ionização é responsável pela diminuição da estabilidade das espécies 3+ ao longo do período. Então, à medida que a gente sai do escândio para o zinco, ele deixa de ser comum porque, tá, a energia de ionização aumenta. Então, deixa de ser comum o 3+ e passa a ser comum o 2+. O 2+, né, íons 2+, apresentam a subcamada B de semi-preenchida, o que implica em maior estabilidade dessa espécie. Então, o 2+ é um dos mais estáveis, porque a camada D é semi-preenchida. Já o 3+, tem uma quantidade muito menor de compostos, porque conhecidos porque a estabilidade cai um pouco, tá? São conhecidos compostos de ferro 3+, mas geralmente eles são oxidantes fortes, tá? O cobalto 3+ é um poderoso agente oxidante em meio ácido, promovendo a liberação de oxigênio, tá? É possível alcançar a estabilidade desses íons na forma de oxicomplexos, né? De íons 3+, em meio básico, quando complexados por ligantes bons doadores. Então, dependendo do tipo de reação que está se realizando, para cada tipo de ligante, você pode adquirir estabilidade, tá? Compostos, né? Complexos de níquel 3 e cobre 3 nunca foram preparados. Isso que a gente vai estudar um pouquinho mais, né? Entender quais são esses compostos nas próximas unidades. Tudo bem? Então, vamos lá, só para finalizar, as referências clássicas, né, do Peter Atkins e o J. Delis. Também tem um outro livro do Atkins, né, o Química Geral, que tem disponível também para vocês, tá?